Eu sou, acho que, o quarto que vai pregar falando sobre esse tema, né? Submissão e autoridade, né? E não tem texto melhor, né, para tratar sobre esse assunto que não seja Romanos. Tem muitos textos que falam sobre submissão, né? Mas acredito que esse é o tema central, né, que nos dá clareza a esse assunto. Amém, irmãos? E hoje é a quarta semana que nós estamos falando sobre isso. Amém? Que é um assunto relevante para os nossos dias, não é verdade? Estamos vivendo aí dias de eleições, onde nós estamos aí fazendo as nossas escolhas, né? E precisamos entender isso, que a nossa escolha, depois que estiver escolhido, na verdade, né, nós vamos ter que submeter àqueles que estão lá. Não concordar com tudo que ele faz, não é verdade? Mas nós vamos precisar se submeter ao lugar de governo que foi instituído por Deus. Amém, irmãos? Então, irmão, volte certo. Diga glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, volte certo, volte com consciência. Amém? E aqui, nós não estamos tratando sobre política, né? Mas faz parte da nossa vida. Amém, irmão? Faz parte do cristão. E o cristão não pode ter medo também de se posicionar e falar sobre esse assunto, embora não vai ser o contexto da nossa palavra. Amém, irmãos? Então, a palavra submissão, né, vem de você estar debaixo de uma missão. Amém? Submissão é debaixo de uma missão de alguém. Alguém que foi instituído, né? Alguém que tem ali uma visão. Então você se submete àquela visão. Amém? E isso é segurança para a sua vida. Diga glória a Deus. Você se submeter, irmãos, a uma autoridade é segurança para você. Amém? Porque no texto que nós vamos ler, no capítulo 1, no 13, versículo 1 e 2, nós vamos ver claramente, se você não se submete a uma autoridade, nós atraímos para a nossa vida condenação. Amém? Então, por mais que às vezes nós não concordamos, e já quero dizer que você não se fere a palavra, irmão, você não precisa se submeter. Diga glória a Deus. Se fere a palavra de Deus, se vai contra aquilo que o Senhor estabeleceu, você não precisa se submeter àquilo, ou aquela ordenança, seja de um líder espiritual, ou de qualquer governo dessa terra. Amém, irmãos? Mas, enquanto não fere a palavra, mesmo que você não goste, mesmo que você não concorde, você precisa estar debaixo daquela visão. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ler Romanos 13, versículo de número 1. Eu estou lendo na revista e atualizada, Almeida, revista atualizada, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Se você quiser ficar de pé, se tem gente que gosta de ficar de pé, fique à vontade, tá, irmão? Você está na casa de Deus e você é livre, amém? Em nome de Jesus, fique à vontade e vamos ler o texto que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Podeis assentar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir, Senhor, a nossa visão. Pai, que preparar o nosso coração para que possamos receber a tua boa semente, Pai. Semente essa que é a tua palavra.
e que ela, Pai, possa germinar, crescer e frutificar para a glória do Teu santo nome. Você que crê, diga amém e diga glória a Deus. Então, essa palavra submissão é estar debaixo de omissão de alguém, né? Se submeter e sujeitar. Amém? Quer dizer, você sabe que biblicamente uma mulher, ela precisa ser submissa ao seu marido, sim ou não? Sim ou não? Né, irmão? Isso não quer dizer que o homem, por ter essa responsabilidade, que a mulher é menos que o homem. Pelo contrário, a mulher faz coisas que os homens não fazem, amém, irmãos? Mas o homem, para que ele possa ter um lugar de governo, de fato, ele precisa ter uma missão. Você que é homem, você tem que saber aonde você quer chegar. Diga glória a Deus. Você tem que saber e deixar claro para a sua família a missão que está sobre a sua vida. Amém? Então você, como homem, você precisa assumir este lugar, não com arrogância, com prepotência, ou com altivez, ou por imposição. Mas você precisa deixar claro para os seus filhos, para a sua esposa, que você é o cabeça daquela casa e a responsabilidade está sobre a sua vida. Amém? Ditando aos lugares que você quer chegar. Amém? E você tendo uma visão, você sabendo aonde você chegar, a tua família vai com você. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Então, às vezes, a gente vê muitos homens reclamando, né? Eu não estava nem anotado sobre isso, mas que as mulheres não se submetem, mas às vezes o homem não tem uma visão clara na sua vida. Eu vou repetir. Às vezes, irmãos, a nossa caminhada, alguns homens dizem, poxa, a minha esposa não me submete, a minha esposa quer ser a cabeça. Isso acontece? Sim ou não? Acontece. Mas às vezes é porque o homem, ele acaba permitindo de alguma maneira que ele não tem uma missão clara para a sua família. Amém, irmãos? Então, você precisa assumir o seu lugar de governo. Amém, irmãos? Que a sua esposa, a sua família vai estar com você. E isso não é, irmão, dizendo eu que mando aqui, não. É você saber onde você quer chegar. Amém? Você tem uma meta. E a tua primeira meta é o céu. Então, a sua família vai chegar lá também para a glória de Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Né? Nessas 5 semanas que nós estamos falando sobre isso, submissão e autoridade, né? É o tema. Então, eu dei aqui submissão, a Gabriela trouxe o que de fato é submissão e autoridade. Eu não vou falar sobre isso, embora muitas pessoas não estavam aqui, mas ela trouxe a referência no Strong, né, no grego, e eu não vou falar. Rosemary também falou algo também. Amém? Mas de maneira muito rasa, submissão é estar debaixo de uma missão. Amém? Se submeter e se sujeitar. Autoridade é poder delegado. Diga glória a Deus. Submissão e autoridade. Amém? Autoridade é poder delegado. É algo que é dado para alguém. É aquilo que Jesus deixou para você como igreja. Eis que vos dou poder. É um poder que foi delegado para Jesus, para eu e você como igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. Amém? Porque alguém colocou. Não é a autoridade que está sobre nossa vida, não é por causa que nós somos bons. Ou que somos ungidos. Mas é pelo poder do nome de Jesus. Então, o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele. Mas ele decidiu dar à igreja do Senhor, a igreja dele. Amém, irmãos? E uma coisa que deixa muito claro, se você olhar um homem na rua ali, aquele trânsito muito intenso, e vamos lá na Avenida Brasil, chega lá alguém e cima de ficar lá no meio e fazer assim para o carro a 120, 160, o que vai acontecer com essa pessoa? Vão parar? Sim ou não? Por que não vão parar? Vão cortar, não vão matar, mas vão arriscar até essa pessoa morrer.
Mas se vem alguém uniformizado, se vem uma pessoa que tem uma divisa, um policial, e ele faz... Então as pessoas vão obedecer. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para a farda dele e sabem que ele é uma autoridade, né? E o Estado delegou essa autoridade sobre ele. Amém? Então é sobre isso que nós estamos estudando. A pastora Simone falou também um pouco sobre isso no domingo passado, no dia 16. Amém? Só para que você se localize, você entenda. E a primeira sujeição, ou a primeira pessoa que nós precisamos nos submeter é quem, irmãos? É isso aí. Então a primeira pessoa que eu e você precisamos nos submeter é a Deus. Amém? E nós não temos como falar, irmãos, sobre submissão sem falar sobre insubmissão. Diga glória a Deus. Irmão, esse é um tema muito impertinente para a nossa vida. Porque é ruim se submeter a outra pessoa. Sim ou não? Irmão, pior coisa é você ter que fazer algo que você não concorda. Ou que você, assim, poxa, eu não queria que fosse dessa maneira. Mas se você é uma mulher, um homem de Deus, e você reconhece a autoridade, o que a Bíblia diz sobre isso, você se submete, você lava os pés do seu irmão, você desce mesmo não querendo fazer aquilo. Amém? Porque esse foi o primeiro sentimento, irmãos, que surgiu no coração, na humanidade, ou melhor, o primeiro pecado que existiu, na humanidade não, mas que surgiu no coração de Lúcifer. Amém? Lúcifer, ele foi insubmisso a Deus. Ezequiel, você pode ler 28, verso 14 e 15, depois você pode ler Isaías 14, 13, vai falar que no coração de Lúcifer foi encontrado iniquidade. Mas não foi de qualquer maneira. Ezequiel 28, se você não anotou, versículo 14 e 15, Isaías 14, Isaías 14, versículo de número 13. 28, capítulo 28, versículo 14 e 15. E Isaías 14, versículo 13. Vai estar falando de um homem chamado Ciro, né? Mas está falando de um espírito que opera. Amém, irmãos? Deus fazendo ali, Ezequiel e Isaías fazendo um apontamento para aquilo que aconteceu, né, com Lúcifer, o anjo que caiu do céu. Amém, irmãos? O anjo que, ele dentro do seu coração, você pode ler aí, nesses versículos, ele intentou ser igual a Deus. Quer dizer, ele deixou de ser submisso para tentar se igualar a Deus, aparecer com Deus, ter a autoridade que Deus exercia. Amém, irmãos? Então, por isso que eu falei, você se sujeitar à autoridade é segurança para a tua vida. Porque, biblicamente, irmão, eu posso trazer aqui muitos exemplos para você de pessoas que foram insubmissas ao longo da sua vida, mas que colheram para si consequência, como Paulo nos ensina. Amém? Eles escolheram para si condenação. Amém, irmãos? E, irmãos, não ande nesse lugar. Se você tem dificuldade, querido, seja sincero para Deus, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer aonde nós temos fragilidades, para que de fato o Espírito Santo possa nos auxiliar naquilo na qual nós precisamos. Então o que eu preciso? Reconhecer que eu tenho dificuldade. Então o Espírito Santo vai pegar junto com você, através da oração, do jejum, e vai te dar condição, capacidade de você, aleluia, ser submisso à autoridade que está sobre a sua vida. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Dá um glória aí, irmão. Aleluia.
não é uma palavra que traz muito glória, mas é uma palavra que salva a nossa vida. Amém, irmão? É uma palavra de cuidado para nós, para esses dias. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Então, o exemplo aqui para você, que Lúcifer ele tentou ser igual a Deus, então ele caiu, né? E para ser hoje Satanás, diabo que nós vemos aí, né? Causando todos esses males. E para ele, irmão, não existe arrependimento. Amém, irmãos? E essa é a raiva do diabo, que às vezes nós falhamos, né? Nós tropeçamos, e nós abrimos o nosso coração, pedimos perdão, e Deus sempre está pronto para nos perdoar. E Ele não tem perdão, porque Ele falhou e errou. Diga, obrigado, Pai, por o Senhor me aturar. Amém, irmão? A graça de Deus sobre a nossa vida, irmão. Há um amor dEle, a ponto de Ele entregar o Seu Filho por nós. Sabe, querido, e hoje nós não estamos aqui com uma palavra de condenação para a tua vida. Nós estamos aqui com a palavra de amor, irmãos. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, querido. Aleluia. Não há condenação para você. Nós só queremos, querido, nessa noite alinhar o seu coração com aquilo que é eterno, com aquilo que é espiritual. Amém? Então, cuide do seu coração para que você não acabe trazendo para a sua vida um tipo de condenação. Amém, irmãos? Outra pessoa que nós vamos ver no início de tudo, né? Adão e Eva sendo insubmissos. Insubmissos ao quê? A palavras que eles haviam recebido. Amém, irmãos? E isso está em Gênesis 3, no versículo de número 5. Eles vão também no seu coração, persuadido pela serpente. A serpente vai dizer, olha, é mentira de Deus. Porque se você comer dessa árvore, né, ou desse fruto dessa árvore, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer do bem e do mal. Então, irmãos, isso é algo que opera já de muito tempo. Amém? Essa insubmissão de um homem querer ser igual a Deus, de um homem não querer viver debaixo da sujeição de Deus, da autoridade de Deus, do governo de Deus. Pastor, e como eu sei que eu estou vivendo debaixo do governo de Deus, da autoridade de Deus? Quando você obedece aquilo que a palavra diz, quando você se sujeita, irmãos, aquilo que a palavra diz. E a palavra, ela vai te dar o chão que você deve andar. Jesus, Ele é a palavra, irmãos. Jesus, Ele é a palavra. E essa palavra nos dá segurança. Sabe, quando os discípulos estavam no mar, saindo aqui do contexto da palavra, Pedro, ele quis ir até Jesus, e Pedro, olhando a Jesus, disse, o Senhor mesmo diz que para mim ir até você. E Jesus, ele disse, vem. Então Pedro andou sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, querido, aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus é, o verbo, a palavra, é segurança para nossas vidas. E nós não devemos tirar os olhos da palavra, nós não devemos tirar os olhos de Jesus, nós não devemos tirar, irmãos, os nossos olhos dos mandamentos do Senhor, porque isso é vida, como foi falado para nós. Existe 2 caminhos, e irmãos, escolhe o caminho de vida. Precisamos fazer a escolha correta, para que possamos andar em seguranças, guardados e protegidos pelo nosso Pai. Amém, irmãos? E eu poderia dar muitos exemplos aqui para você. Moisés, como ele ali tirou o povo do Egito, Miriam se levantou, ficou leprosa, né? Isso chama-se rebelião, irmãos. Como também Corá ou Coré, o chão se abre e leva ele uma opção de pessoas, sabe, querido? Mas eu quero não perder tempo, ou melhor, não é perder tempo, mas eu quero trazer coisas que edificam a sua vida. Amém? Eu quero trazer coisas, irmãos, que vão fazer que você ande de fato em novidade de vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Mas do mesmo modo que a insubmissão traz consequência, eu fiz uma frase,
Mas do mesmo modo que a insubmissão traz consequência, a obediência traz bênção e segurança para a nossa vida. Eu vou repetir. Da mesma forma que a insubmissão traz consequência ruins, condenação para a nossa vida, a obediência traz bênção e segurança para a nossa vida. Amém, irmãos? Então, por mais que doa, seja submisso. Por mais que doa, seja obediente. Viva naquilo que a palavra diz. Amém, irmãos? E nós vamos ver pessoas que ao longo da sua vida colheram desses frutos. Diga aleluia. Amém, irmãos? Pessoas que se sujeitaram ou se submeteram a uma missão de alguém e que puderam desfrutar dessas bênçãos sobre a sua vida. Sabe? O próprio Moisés, irmãos, ele tinha uma missão, sim ou não? E ele tinha alguém que se submetia a ele. Moisés, ele tinha uma missão. E tinha Josué, que andava juntamente com ele. Quando Moisés ia falar com Deus na tenda da adoração, a Bíblia diz que Josué ficava lá do lado de fora e não se apartava dela. Se Moisés subiu lá para passar 40 dias, e quem estava lá ao pé do monte? Josué. Porque Moisés tinha uma missão. E ele entendeu que aquela missão vinha de Deus. E por ele entender e ele se submeter àquela missão, quando chega o momento de Moisés partir, o escolhido foi ele. O escolhido, irmão, não foi quem não se submetia, não. Foi aquele que estava debaixo do governo, vivendo, servindo de todo o coração. Então, isso é segurança para a sua vida. Então, isso você pode ver no capítulo 31 de Deuteronômio. Você vai ver que Deus manda chamar Josué e Moisés coloca as mãos sobre ele no final da sua vida e declara aquilo que o Senhor havia falado. Olha, você seja forte, Josué. Sabe a palavra aqui conhecida de Josué, capítulo 1? A versículo 1 ao 9 está em Deuteronômio 31, onde Moisés coloca as mãos sobre ele e diz: olha, seja forte, seja corajoso. Você vai fazer esse povo herdar a terra. Sabe, irmãos? Porque quando você se submete, querido, a segurança para a tua vida, a bênção. Aleluia, a bênção de Deus para a sua vida. Vai chegar um momento, aleluia, de você desfrutar da tua obediência. Vai chegar, aleluia, o momento que as bênçãos virão, aleluia, e te seguirão e te alcançarão. Vai chegar um momento, irmãos, aleluia, que os teus celeiros serão fartos, porque o lugar de obediência é o lugar de bênção. O lugar de submissão é o lugar de segurança para a nossa vida. Sabe, queridos, aleluia, Elias e Eliseu, querido. Elias e Eliseu. Se você olhar, querido, eu vou dar aqui para você depois ler do que eu falei de Josué, Êxodo 33, 7. Você lê em casa, que diz que Josué não se apartava da tenda. Isso está em Josué 33, versículo 7 em diante, até o 11. E o que eu falei de Josué receber a bênção está em Deuteronômio 31, versículo 7. Amém, irmãos? Elias e Eliseu também têm essa parceria, irmãos. Elias era profeta e Eliseu servia de todo o coração.
E sabe, isso está em 2 Reis 2, versículo 6. Por 3 vezes, Elias, ele falou que ia a um certo lugar. E por 3 vezes, Eliseu lhe disse, olha... E Elias disse, olha, fica aí. Ele diz, não, eu não vou me apartar de você. O versículo está assim, Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram juntos. Isso acontece durante 3 vezes, irmãos. Aonde Elias fala, fica aí. Nós poderíamos falar de tantas pessoas, irmãos, que foram abençoadas, porque se submeteram. Ruth se submeteu a Noemi. Orfa voltou, querido, mas ela disse, não, eu vou andar com você. Irmão, é lugar de obediência, é lugar de submissão, é lugar de bênção para a sua vida. É lugar de remissão, irmãos. Aleluia. É lugar onde nós vamos ser, aleluia, tudo aquilo que nós perdemos vai ser remido, ou melhor, já foi remido pelo sangue de Cristo, por aquilo que Jesus fez por nós na cruz, querido. Por isso devemos viver em obediência, em sujeição à sua palavra, porque isso é segurança para a nossa vida. E Elias, ele fala para Eliseu, quando vê que Eliseu está caminhando com ele, diz, olha, pede o que você quiser. Irmão, o que você quer? Qual é a bênção que você precisa hoje? Se submeta ao governo do Espírito. Eu não estou falando que você precisa se submeter aos pés de um homem. Você precisa se submeter a Deus. E de fato se sujeitar a algumas pessoas. Se submeter à visão que está sobre ela. Porque isso é segurança para a tua vida. Oh, se você se submeter à palavra, se submeter ao seu irmão, vai ser fácil. Porque Jesus, ele se submeteu aos seus discípulos, lavando os pés deles, fazendo como escravo, como servo, se sujeitando, dizendo, olha, eu estou fazendo, mas eu deixo para vocês o ensinamento, eu deixo para vocês, sejam igual a mim. Querido, eu oro para que um batismo de humildade possa vir sobre os nossos corações. Eu oro para que um batismo de humildade nessa noite possa chegar em nossos corações, de maneira que possamos descer, irmãos. Descer assim como Naamã desceu, orgulhoso, mas ele mergulhou e houve tratamento. E eu declaro em nome de Jesus, irmãos, eu declaro cura sobre as nossas vidas nessa noite. Eu declaro cura sobre os nossos corações nesta noite. Sejamos lavados pela palavra. Sim, que sejamos lavados agora pela palavra do Senhor. E que curas sejam manifestas em nós, de dentro para fora. Que o lavar regenerador da palavra de Deus, sim, aconteça em nossos corações. E o que a renovação do Espírito Santo, como diz em Tito, possa acontecer na nossa vida. Eu declaro uma lavagem espiritual sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que possamos ser renovados em Cristo Jesus. Para que de fato possamos viver em novidades de vidas, submetido ao governo do Espírito, debaixo do governo do Espírito Santo. Irmãos. Aleluia, irmãos. Aleluia. Aleluia. O que você quer? Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Quem quer a porção dobrada do Espírito, irmãos? Hoje não é a de Elias. O Espírito que está sobre nós é o Espírito Santo. Oh, aleluia. Sim, Ele já está dentro de nós. Ele já está dentro de nós. Oh, e Ele não veio por medida.
Não, ele foi, aleluia, despejado pelo amor de Deus em nossos corações. Ora, babacê, bababá. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Submissão é segurança para a nossa vida, irmãos. Submissão vai trazer cura para a sua vida. Submissão vai trazer autoridade. Sabe a capa que está sobre teu irmão quando você o serve, quando você se submete, porque é a unção que você honra, é a unção que você atrai para a sua vida. Mas deixa eu dizer, não é uma unção qualquer, ela é dobrada sobre a sua vida. Sinais e maravilhas te acompanharão. Eu vou repetir, sinais e maravilhas te acompanharão. Oh, aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, homens que se submeteram, no final eles foram abençoados. Jesus, irmãos, ele se submeteu ao governo do Pai. Jesus, ele se submeteu. Irmão, o Deus que se despojou da sua glória. E foi no ventre de uma mulher, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? Submissão, irmãos. Ele não precisava. Mas o Pai deu para ele uma missão e ele disse, não, eu estou debaixo dessa missão. Então eu vou despojar da minha glória, eu vou me despojar de mim mesmo. E seja feito como a sua vontade, Senhor. João capítulo 6, irmão, versículo 38. Diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Sujeição, submisso. Irmãos, e nós temos palavras de Deus, querido. Você tem uma palavra do céu, querido. Se submeta a essa palavra. Ande debaixo da missão que Deus te deu. É segurança para a tua vida. Jesus, irmão, ele não nasceu grande, irmão. Jesus não foi como Adão, não, ele se sujeitou. Ele teve que submeter a Maria, ele teve que se submeter a José. Ele teve que se submeter, irmãos, na sinagoga, ele teve que submeter algumas pessoas para aprender a palavra. E ele crescia na graça e no conhecimento. Ele crescia em sabedoria. Porque sujeição, submissão, irmão, é segurança para a tua vida. E vai te levar à maturidade. Vai te levar a você a chegar em lugar de maturidade. Oh, aleluia. E quando todos estão perguntando, ele está dizendo, não, eu não vim fazer qualquer coisa, eu não faço a minha vontade. Eu ouço o que o céu está dizendo. Sabe, meu irmão, sabe que eu e você muitas das vezes não estamos seguros. Estamos batendo cabeça nesse mundo, porque não estamos ouvindo o que o nosso Pai está dizendo. Eu vou repetir, eu e você às vezes batemos cabeça, porque não estamos ouvindo e se submetendo àquilo que o Pai está dizendo para o nosso respeito, para a nossa vida. E quando Jesus não entendia, ele fala, não, eu vou ver o que meu Pai vai dizer sobre isso. Aleluia, porque a segurança para a sua vida, irmãos,
Oh, aleluia. Querido, eu podia falar tanto de 2 Timóteo, que faz conexão com esse texto. Sabe, querido, mas vieram pessoas aqui e trouxeram fundamentos para a tua vida. E eu quero trazer hoje o espírito dessa mensagem que você está recebendo. Sabe, querido, porque eu entendo que cada um no seu quadrado. Eu não sou mestre, irmão, eu trabalho na unção profética. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, coisas caindo nesse ambiente. Eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. Eu queria que você se colocasse de pé, irmãos, e se, aleluia, submetesse ao governo do Espírito. Porque há uma unção neste lugar, irmãos. Uma unção que quer trazer cura aos nossos corações, que quer trazer segurança para a nossa vida. Chega de